muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Somente até aqui. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos correr aqui contra o tempo. Enquanto estava aqui, Deus estava ministrando ao meu coração e eu vou marcando em nome do Senhor, e eu quero acreditar que vai dar tempo de a gente passar tudo em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vamos falar sobre Paulo essa noite. Paulo, ele conhecido como apóstolo Paulo, mas ele não era esse apóstolo Paulo, né? A Bíblia vai falar que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, Paulo vai ter um encontro com o Senhor, né? E quando Paulo vai ter esse encontro com o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele cai, né, sobre terra ali, né, onde ele se encontra com o Senhor. E depois daquele momento ele é conduzido, né, pela voz do Senhor até um local chamado Rua Direita, né, a casa de Judá. E quando ele está ali, louvado seja Deus, a Bíblia vai falar que Deus vai chamar a atenção de um homem chamado Ananias, e vai dizer para Ananias: Ananias, vá lá. E Ananias, temendo ainda, porque sabia quem era Paulo, ele vai dizer: Senhor, tu sabes quem é Paulo, né? E vai explicar. O Senhor diz: olha, não temas, né? E o Senhor diz: vá lá, né? E o verso 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. No verso número 11 vai dizer assim, ó: e disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judá pelo homem chamado Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando, né? Aqui é onde começa o ministério de Paulo aqui, né? Nós sabemos que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele foi um perseguidor do povo de Deus. Ele achava que o povo de Deus era uma seita, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor tem que tratar com cada um de nós. E às vezes, como foi dito aqui através de testemunho, quando nós não queremos nada, o Senhor vai dando corda, vai deixando. Mas quando Ele chama a gente para o ministério, Ele não vai deixar nós recuarmos, não vai deixar nós desistirmos, porque Ele vai dizer para nós: vai lá, porque vai mostrar para mim e para você o quanto devemos padecer pelo seu nome. Precisa entender uma coisa nessa noite. Estamos diante de uma campanha nessa noite, onde está no livro de Efésios, seu capítulo 3, no seu verso 14, onde está dizendo que Paulo, ele está orando por uma causa. Que causa é essa? A igreja de Éfeso, é o povo de Éfeso. Por quê? Porque a Bíblia diz que mesmo preso, mesmo ali cativo, ele tinha algo importante a fazer: lutar pela igreja de Cristo, orar pelo povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo estava preso, mas o povo estava livre. E eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite: às vezes nós precisamos aprender com Paulo. Paulo estava preso e nós estamos soltos. Olha aí, ó. O que impede nós pegarmos a palavra? Meu Deus! Nós irmos àqueles que precisam da palavra. Paulo está dando uma lição à igreja, dizendo: eu, preso de Jesus Cristo, intercedo pela igreja, eu oro pela igreja, eu estou buscando pela igreja. E às vezes nós, dentro da casa do Senhor, não queremos fazer a obra, não queremos visitar, não queremos pregar o evangelho, não queremos evangelizar, não queremos pagar o preço pela igreja do Senhor. Vai nos ensinando nesta palavra essa noite que devemos entender o que é o chamado de Deus para a nossa vida. Olha aí. Paulo, ele era perseguidor, mas o Senhor diz: eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo agora está sentindo na pele, Paulo agora está sofrendo, mas a prisão não impede Paulo de interceder pela igreja. A prisão não impede Paulo de clamar pelo povo de Deus. Mesmo preso, a oração chegava onde tinha que chegar. Deus operava onde Deus tinha que operar. Eu quero te dizer nessa noite, porque nós não estamos no mesmo sentido. Olha aí, Porque papai. somente pegamos o título de cristão e não exercemos a função. Foi falado aqui sobre um título de obreiro, de pastor, de qualquer coisa. E às vezes a pessoa luta para chegar naquele cargo, mas quando chega, já não faz mais aquilo que foi chamado para fazer. Meu Deus! Vamos aprender essa noite, querido, que nós iremos prestar conta daquilo que Deus entregou sobre a nossa mão. O Senhor diz que os pastores vão prestar conta
presidente lá e pastorei uma igreja aqui no Recanto Verde do Sol. Mas eu sei o peso que é, irmão. Eu sei a responsabilidade que é. E eu instruo os meus obreiros dessa mesma visão. Pague o preço pela alma, ore pela alma, visite a alma, vai atrás da alma. Mas pastor, ela não quer nada, não importa. Seu papel é fazer o seu. Paulo está intercedendo aqui pela igreja. Glória a Deus. Está dizendo: Senhor, preenche eles com a mesma virtude que o Senhor me preencheu. Preenche eles com a verdadeira palavra, cheio do Espírito Santo. Paulo não está se preocupando só com ele. Nós sabemos que aqui Paulo está chegando já no final da sua vida, mas ainda existia preocupação para Paulo pela igreja do Senhor. E ele está mandando ali um aviso, onde quem pastoreava a igreja lá era Timóteo. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça na mesma vocação, continue orando. Timóteo, não arreda o pé. Timóteo, acredita no seu ministério. Timóteo, eu acredito no seu chamado. E Deus às vezes nos chama, irmão, para dizer para a minha vida e para a tua vida que Ele acredita no chamado que Ele colocou sobre nossas mãos. Só que às vezes nós não acreditamos. Achamos que vamos ficar assim, é só esse canto que o Senhor me preparou. Não, Deus tem muito mais para nós. Quantas almas estão aí sofrendo e nós presos dentro da igreja? Jesus. Chamado igreja quer dizer chamados para fora, não para dentro. Às vezes fica manter a estaca aqui, dizendo: aqui estou seguro, aqui está tranquilo, mas às vezes Deus vai te levar para lá, para você entender que o chamado é lá. Tem gente pregando pelo púlpito, mas os hospitais estão vazios, não tem hora. Tem gente pregando pelo púlpito, mas não vai orar pelo morador de rua. Como tem um trabalho que os amados fazem aqui, um trabalho excelente, já fiz por muitos anos. Um trabalho que se aprende a amar de verdade. Um trabalho que você sabe realmente qual é o significado do seu chamado. É amar. A Bíblia diz: não adianta você falar em língua, não adianta você ministrar, não adianta você pregar, não adianta você fazer nada se você não tiver amor. Se você não tiver amor, você apenas apenas faz barulho. Mas nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós precisamos entender que a oração de Paulo chegava na igreja de Éfeso. E nós precisamos entender que nós precisamos acreditar na oração que fazemos. E nós não acreditamos. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 14, no seu verso 15, vai dizer que o Senhor vai falar. Aleluia. 14, no verso 13, vai dizer assim: tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, Ele vos conceda para que seja glorificado. Aleluia. Nós precisamos entender, querido, que tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. Quer mais alma para esse lugar? Ora a Deus, intercede, clama, dizendo: Senhor, envia alma. Mas não envia almas perfeitas, irmão, porque todo mundo quer alma perfeita. Só que quando chega dentro da igreja, nós precisamos praticar o amor. E como é o amor? É você cuidar dessa alma, independente de como ela chega aqui, irmão. Independente de como ela vai precisar chegar aqui, você precisa ter amor sobre o teu coração. Mas às vezes estamos tão ocupados em falar A, em falar B de alguém, que deixamos as almas padecer. Deixamos as almas aonde elas não precisariam estar, que era lá no mundo. O Senhor me chamou e te chamou para quê? Para um propósito, irmão. Propósito esse que o Senhor confia em você. O Senhor não te chamou e te vocacionou como obreiro à toa. O Senhor não vocacionou você como diácono, ou como evangelista, ou como missionário, ou como pastor à toa. Deus te chamou porque Ele acredita que é você que vai lá guerrear para trazer as almas para Ele. Quando nós trazemos uma alma e ela se rende ao Senhor, não é nós que ganhamos, é o céu que ganha. Verdade, Jesus. Então, lá naquele grande dia, você vai receber uma coroa. E não fique assustado se na tua coroa não tiver uma pedra, porque só vai ter pedra que é aquele que trabalha verdadeiramente. Só vai ter pedra aquele que realmente se esforça na presença do Senhor. E eu quero falar aqui algumas pessoas que acreditaram na oração, e Deus deu vitória através da oração. A Bíblia vai dizer que no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, no verso 7, Deus vai olhar para o povo que está cativo
E Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, eu tenho te chamado para uma grande obra. Moisés vai se encontrar com o Senhor. O Senhor diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Então, enquanto Deus está falando com Moisés, Deus também está ouvindo o clamor do povo lá. O povo está clamando, dizendo: Senhor, nos envia um libertador, nos tira dessa situação. Senhor, livra a minha alma dessa situação. Enquanto você está clamando, Deus está te levantando para você pregar a palavra. Glória a Deus. Enquanto você está orando, Deus está te levantando para libertar almas que estão cativas por Satanás. Então Deus chama e o povo é liberto através de Moisés. Então Moisés agora traz o povo e vai para o deserto. Por que deserto, pastor? Porque o deserto é onde a gente começa a aprender com o Senhor. Tem gente que acha que por ser cristão não pode sofrer, não pode passar por nada, não pode dar uma dor na unha. Não, querido, para ser cristão você precisa aprender a ser forte, aleluia. Verdade, Você Deus. precisa ser valente, aleluia. Não é qualquer palavra que te para, não é qualquer ministério que te para, querido. Você precisa acreditar naquele que te amou você verdadeiramente, aleluia. Moisés está guiando o povo e de repente a Malequita se levanta contra o povo. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, põe Josué na frente, Moisés, e vai para o monte, porque lá você vai interceder. E quando você estiver intercedendo, o povo vai prevalecer na presença do Senhor. Sobe Moisés, sobe Arão e sobe Ur, e eles estão lá no monte orando. Entenda aqui nessa noite algo muito importante, nós estamos falando de Paulo, mas é importante nós entendermos algumas coisas lá de trás. Para que a igreja vença, nós precisamos interceder também pela nossa liderança. Verdade, Jesus. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés está com a mão estendida, o povo prevalecia. Mas quando a mão de Moisés começa a cansar, o povo começa a padecer. Então Arão e Ur entende aquilo ali e precisa isso. O obreiro que é obreiro, ele precisa entender a necessidade da obra. Então ele vai entender que Moisés está com seus braços cansados. Eles vão colocar uma pedra e Moisés vai sentar sobre aquela pedra. Um vai pegar de um lado, o outro vai pegar do outro e vai dizer: vamos, porque nós precisamos prevalecer na presença do Senhor. E as mãos de Moisés estavam levantadas e o povo vai prevalecendo na presença do Senhor. E entenda uma coisa, querido, o teu exemplo vai ensinar outras pessoas no momento da dificuldade. Jesus. Quando você está intercedendo, Deus vai estar ouvindo a tua oração, aleluia. Passou-se um tempo, Moisés morre, agora quem assume o lugar de Moisés é Josué. Josué está em um momento ali no capítulo 10, no verso 13 de Josué. Josué está pelejando contra o povo, aleluia, contra o exército. Josué, aleluia. Josué está pelejando contra um povo ali. E a Bíblia vai dizer que olha que chique, né, a Bíblia vai dizer que o povo estava ali, irmão, pelejando. Glória a Deus, vai na garganta mesmo, aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, que está funcionando? Meu Deus do céu, eu não sei mexer mais com essas coisas. Aleluia, Jesus, oh Deus. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém. Vai. A Bíblia vai dizer, irmão, que Josué está ali numa grande peleja. E quando Josué está nessa grande peleja, a Bíblia diz que o tempo estava se findando, ou estava escurecendo. A Bíblia vai dizer que Josué ele vai clamar ao Senhor. Vai dizer: Senhor, faz parar o sol. Olha aí, Faz Jesus. parar a lua. Porque nós estamos em uma grande peleja, não podemos sair dela sem vitória. Ou seja, Josué aprendeu com Moisés e ele precisa seguir. Então Josué agora vai clamar, e a Bíblia diz que por causa da oração de Josué, o sol se deteve, aleluia. Olha aí, meu Deus. E o fogo se picou na presença. Meu Deus, Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que o poder da oração, às vezes você acha que não sobe ao teto, mas chega ao trono de Deus. Entra com vigor na presença do Senhor, aleluia. Quando você acredita no poder da oração, irmão, a Bíblia diz que tudo que pedis ao Pai, crendo, recebereis. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Aleluia. Nós oramos, fazemos orações lindas e maravilhosas. Mas entenda, querido, não é essa oração que o Senhor quer. Meu Deus. É oração sincera na presença. Olha aí, ó.
O Senhor procura a oração sincera. Josué estava orando porque precisava, irmão, vencer aquela peleja.